que tá no mercado, que tá olhando. Olha, é muito complicado, viu, Thiago? O Anderson Talisca tá dando vários sinais de que volta ao Brasil em 2026. Ele tem mais um ano de contrato no Fenerbahçe e meio que cansou da vida no exterior. Ele tá há bastante tempo fora, né? Já ganhou bastante dinheiro, enfim. A conversa mais quente entre Talisca e um clube brasileiro é com o Bahia. Clube que o revelou, o Cadu Santoro, que é o CEO da SAF do Bahia, alguém ligado ao Grupo City, ele mantém contato muito frequente com o Talisca, quer muito contar com o Talisca. Então dá para dizer até que o Bahia hoje é favorito para contratá-lo. Mas, recentemente, o Flamengo e o Corinthians entraram em contato. O Flamengo, até por um modelo diferente. O Alexandre e o Danilo, dois veteranos do elenco, dois caras com bastante ascensão até em relação à diretoria, sugeriram o nome do Talisca. E é um nome que está sendo debatido, discutido, enfim. Até porque o Flamengo perde o Gerson e pode negociar nas próximas semanas o Everton, o Cebolinha e o Michael. O Corinthians meio que se sentia na obrigação de pelo menos sondar e entender as condições, porque o Talisca já se declarou em várias entrevistas torcedor corintiano e que tinha o desejo de jogar no Timão. Então, é natural que esse contato acontecesse mesmo, né? Mas o Corinthians hoje não tem capacidade para tirá-lo de lá. Ele ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia e certamente para que o negócio saia agora, vai haver a necessidade de uma compensação financeira, o que o Corinthians também não consegue. O Fábio Melo, e o Cruzeiro tem alguma novidade sobre contratações, Fábio? Alguns nomes surgiram nos últimos dias, mas a impressão que eu tenho é de que não tem nada muito perto de ser concretizado por agora, tá? O Valentim Gomes, que era aquele zagueiro com quem o Cruzeiro negociava já há algum tempo, coisa deu uma bela esfriada, até porque a pedida do Vélez muito acima do que o Cruzeiro está disposto a pagar. Imagino que devam chegar pelo menos 3 reforços, essa é a intenção do Pedro Lourenço em conversas com o Leonardo Jardim. Um nome na mira é do Vitor Gabriel, o zagueiro que pertence ao Sport, está sendo comprado pelo Inter, mas a pedida do Inter assustou. O Inter quer 10 milhões de euros. Há busca também por um atacante de lado e mais um meio campista. Agora, na sua opinião, quem é o maior de Minas? Marco, aí você me complica, né? Mas eu respeito e gosto dos dois, porque o meu momento mais mágico, meu ano mais mágico como torcedor da Lusa foi em 96, que a Portuguesa foi vice-campeã brasileira. Eu tinha 15 anos, cara, 15 para 16, o auge do meu fanatismo e tal, e eu ia no estádio em todos os jogos, e a Portuguesa elimina o Cruzeiro nas oitavas, e o Atlético, não, ao contrário, elimina o Cruzeiro nas quartas, porque o campeonato tem a fase de grupos, né? A Portuguesa termina em oitavo e pega o Cruzeiro, e ela elimina o Cruzeiro, e depois elimina na semi o Atlético. Eu tava, inclusive, no jogo contra o Galo, no Mineirão, estádio lotado, 100 mil pessoas, todo mundo gritando, o estádio, quando eles cantavam o hino do Atlético, o Mineirão balançava e a Portuguesa conseguiu segurar um 2-2 e classificar. Tenho muito carinho por ambos, tá? O Ítalo Shimada. Boa noite, Nicola. Alejandro Marques no Cruzeiro. Quem seria Alejandro Marques? Alejandro deve ser com J, né? Deixa eu ver se temos alguma... Cruzeiro. Jogador do Estoril Praia, é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Venezuelano de 24 anos de idade, atacante de lado de campo. 34 jogos e 11 gols na atual temporada. Terminou a temporada como reserva, tá? Ó, 26 minutos, 20, 19, 18 e 29. Os últimos 5 jogos. Não é muito animador você terminar a temporada como reserva no Estoril Praia. E não é ponta de lado de campo, não, é centroavante, tá? 3 temporadas lá no Estoril Praia, jogador formado na base do Barcelona. Deixa eu ver quem é que publicou alguma coisa sobre Alejandro Marques, antes de mandar mensagem lá pro pessoal do Cruzeiro. Marques. Cruzeiro. Alejandro Marques atraiu o interesse do Cruzeiro, centroavante com passagens na base do Barça e da Juventus, que pertence ao Estoril. Tem boa estatura e boa finalização. Notícia em Portugal. Cruzeiro de Leonardo Jardim pode avançar com proposta por Alejandro Marques. Confesso que não tinha essa informação.
Vamos ver se a gente conhece alguma coisa. Deixa eu contar uma sobre o Cruzeiro. Tava conversando outro dia com uma pessoa muito próxima do Pedro Lourenço, alguém que conversa com alguma frequência com o Pedro. E essa pessoa ouviu do Pedro que não vai haver economia quando o assunto é SAF do Cruzeiro. E, inclusive, ele já alertou aos familiares que, enquanto for vivo, vai colocar 200 milhões de reais por ano no Cruzeiro, sem querer retorno, sem querer ficar rico às custas do Cruzeiro, até porque ele já tem uma fortuna estimada em mais de 8 bilhões de reais, enfim. O Pedro Lourenço está curtindo demais essa história de ser dono da SAF do clube e promete continuar investindo bastante dinheiro para fazer com que o Cruzeiro se torne cada vez mais competitivo, tá bom? Janela de transferências vindo aí, Cruzeiro vai contratar o técnico Leonardo Jardim, vai mudar o elenco. Qual o pensamento aí para os próximos dias? Tem negociação à vista, Pansieri? Poucos reforços, essa é a ideia, né? Nada de contratar aquele tanto de gente, esquece. Igual ano passado, né? O ano passado o Cruzeiro contratou vários, mas o Cruzeiro fez uma reformulação no elenco. Para esse ano não, primeiro ponto. E aí, Thiago, começa a surgir algumas situações. Nesse fim de semana, nos programas da casa, aqui da Itatiaia, eu falei muito sobre mercado, sobre jogador que poderia subir. Eu vou dar uma atualizada aqui a quem perdeu essa história. Começou um papo que o Cruzeiro poderia colocar o Lautaro Dias. Sabe o Lautaro Dias, Thiagão? O atacante? Sei muito. Então, que poderia colocar o jogador numa negociação com o Vitor Gabriel do Internacional, que segue na mira do Cruzeiro. Esse eu sei pouco. E aí eu descobri que não é essa a ideia. A ideia não é essa, né? O Lautaro Dias não entraria numa negociação com o Vitor Gabriel. Seriam situações independentes. Então, Vitor Gabriel, se chegar, porque o Internacional está pedindo uma grana muito alta, é de uma outra forma. Não é colocando o Lautaro Dias na negociação. Primeira história. Segunda história. Gamarra. Aquilo que nós trouxemos realmente é um caminho. O Gamarra voltar para o Atlético, para que o Atlético devolva, na verdade o Cruzeiro devolva para o Atlético e aí o Atlético negocia o jogador com o Olímpia. Tem esse papo sim, isso pode acontecer, mas isso só vai acontecer, Thiago, com uma condição, do Cruzeiro ter resolvido a questão do zagueiro. Porque o Cruzeiro entende que precisa ter um zagueiro já resolvido para liberar o Gamarra. Uma outra história que apareceu, agora até o jornal Record de Portugal diz que o Cruzeiro estaria interessado no venezuelano Alejandro Marques, que é do Estoril, é um atacante, centroavante, é um camisa 9. Eu fui atrás dessa história e o que pude apurar é que se trata aí de uma especulação, de uma... não existiu isso, de fato, o Cruzeiro proposta em relação a esse jogador. Então são situações de mercado que nós vamos atualizando aqui ao longo também da semana, porque é o que vai pegar, com essa janela se abrindo e o time de férias, muita coisa de mercado vai acabar aparecendo no nosso noticiário aqui. Ô, Thiago, tem me chamado a atenção, surpreendido até de talvez uma insistência do Cruzeiro esse Vitor Gabriel. Ele é muito jovem, com uma pouca rodagem ainda. Ele seria um perfil de investimento, imagino, né? Ele chegou, Thiago, a ser lateral no Sport, a ter algumas oportunidades. Não foi bem como lateral. Aí o Sport acabou tirando ele de um pouco de cena e o Internacional pegou. O Internacional pegou o atleta em baixa. E lá no Internacional, o Roger Machado colocou como zagueiro. Essa foi a história recente do Vitor Gabriel. O Alexandre Simões, nessa janela e todas as negociações citadas aí pelo Emerson Pansieri, algo que chama mais atenção e tá no caminho certo, o Jardim liberando Gamarra, liberando Lautaro e tentando trazer reforços. Thiago, o que me chamou mais atenção é o Cruzeiro esperar ter uma contratação de um zagueiro para liberar o Gamarra. Eu acho que as duas coisas não deviam estar ligadas. Acho que a liberação do Gamarra é questão de ordem, né? Eu acho que é um jogador que não aconteceu no Cruzeiro. É interessante que a gente pega o movimento do Cruzeiro, o Thiago, e aí não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de xenofobia, muito pelo contrário. O meu grande objetivo e minha grande luta, e a sua também, é pra gente defender espaço pros garotos, pras revelações, pros jovens. Aí a gente vai pegando as janelas do Cruzeiro, aí o Dineno já saiu, o Lautaro vai sair, o Peralta já saiu, o Gamarra já saiu. Isso é fruto, sabe de quê? Isso é fruto da regra absurda de 9 jogadores estrangeiros por clube. Isso e o futebol brasileiro vai pagar caro num futuro próximo por isso, tá? Porque nessa ânsia desesperada do torcedor de rede social por contratações, é muito mais fácil você ir num país vizinho e contratar um jogador aí num preço mais baixo para dar satisfação do que você bancar uma revelação da base, ou você buscar num clube do interior, ou num clube de uma divisão menor, a solução pro seu problema, tá? E aí fica essa rotatividade absurda de jogadores de um nível técnico baixo,
ou no mínimo discutível, tirando espaço de meninos que muitas vezes são revelados na base. Aí a gente pega aqui um Lautaro tirando espaço de um Tevez, a gente pega um Gamarra tirando espaço de um Bruno Alves num primeiro momento de um Janderson, entendeu? Você pega um Dinheiro tirando espaço de um Kaique Kenji, você pega um Peralta tirando espaço de um Murilo Hickman. Por quê? Porque tem que contratar? Porque tem que mostrar na vitrine da rede social que eu trouxe a promessa do Paraguai, o cara que destacou no Independente Del Valle, a promessa... Não, Esse Gamarra chegaram a dizer que era sobrinho, filho. Primeiro era parente do Gamarra. Pra ver se tava valorizado no passe. Então, ô Thiago, é isso, cara. Qual a dificuldade de dar chance ao Bruno Alves? Qual a dificuldade de ter mantido o Tevez? Sabe, é uma questão muito complicada. O futebol brasileiro vai pagar caro por essa regra de 9 estrangeiros. Isso ajuda o clube a mostrar na vitrine das redes sociais que tá no mercado, que tá olhando. Olha, é muito complicado, viu, Thiago?